noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso Conselheiro, seja por todos nós. Na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 23 e 24, ele diz: Despertas, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Nós vamos falar hoje sobre despertamento e transformação. A quem o apóstolo se dirigira? Quem são os que dormem? Se nós fizermos uma reflexão da época em que ele mandou essa epístola aos Efésios, até os dias atuais, nós vamos perceber que a humanidade ainda continua dormindo. Todos nós, indistintamente, todos nós. Paulo ali, naquela epístola, tinha o intuito de esclarecer aqueles seus irmãos de Efésios, porque ele já não tinha mais aquela locomoção, aquele corpo físico que o conduzisse até eles, mas levava a sua palavra através de cartas. E ali ele levava esse esclarecimento, essas cobranças, essa forma incisiva que ele tinha de erguer a criatura para que ela pudesse fazer um burilamento interior e buscasse cobrar de si mesmo um entendimento e se pudesse se perceber qual a sua posição dentro da humanidade. A doutrina espírita veio muito tempo depois e tem também esse objetivo. Paulo ali, ele falava para aqueles que buscavam as religiões, como nós. Aqueles que buscavam a religião, mas passavam ao longe dos seus conceitos. Mandava essa epístola para aqueles que buscavam a fé, sem, no entanto, tomar conhecimento dos valores íntimos que cada um de nós temos, da crença, da esperança, do fortalecimento interior, para buscar aquilo em que se persevera. Paulo mandava essa epístola a todos nós que falamos de amor, sem, no entanto, desconhecer o ensinamento maior de Jesus, que foram apenas dois, diferente lá daqueles conceitos trazidos por Moisés, daquele comprometimento em que tinha 10 tópicos ali, que colocava aos homens: olha, não faça isso, não faça aquilo, não mate, não roube, não... que todos nós já conhecemos desde criança, né? Através das religiões. Só que Jesus, ele veio sintetizar tudo isso que os homens tinham trazido para o seu progresso interior e sintetizou em apenas 2 mandamentos. Primeiro, que amai a Deus sobre toda a tua alma, teu entendimento, teu conhecimento, tuas verdades. Amar a Deus, primeiro.
e amar ao próximo como a si mesmo. Olha que colocação brilhante que Jesus faz. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Porque aquele que sabe e dedica o amor a si mesmo, não quer ao outro aquilo que não quer para si. Aliás, foi essa a conotação que ele deu para esse mandamento. Fazei aos outros aquilo que querereis e os outros vos façam. Né? Uma fórmula simples. De autoconhecimento, de conhecimento da necessidade do semelhante, de conhecimento do mecanismo da vida e do progresso. E a doutrina espírita vem nos falar disso também. Vem nos trazer a lembrança, as lições primorosas de Jesus. Nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec catalogou ali, passagens importantes, aquelas que mexem com o comportamento humano, para que a gente pudesse ter a dimensão de como alcançar o progresso diante dos homens. Porque nós vivemos dentro dessa sociedade. Nós não somos unos. Estamos diante de todos aí, né, na vida, no dia a dia. Então, a doutrina espírita vem nos dizer que a vida foi nos dada para alcançar o progresso. Mas ela foi nos dada como prova e expiação. A vida para nós é isso. Aí as pessoas ouvem falar, mas o planeta está mudando de prova e expiação para a regeneração. Vai ser um planeta melhor, um mundo melhor, onde vai haver menos sofrimento, um pouco mais de amor. O planeta está mudando, mas a vida ainda nos é dada como prova e expiação. Porque se nós não alcançarmos o progresso para sermos merecedores de continuar no planeta, nós vamos parar num outro planeta, onde ainda é um planeta de prova e expiação. Nós temos que fazer parte desse progresso para sermos merecedores de continuar nesse planeta. Acho que já o dissemos aqui, teve uma certa oportunidade, o Chico falou que muitos espíritos que vivem no nosso planeta, que ainda habitam no nosso planeta, nós falamos dos 7 bilhões que estão aqui, cerca dos 7 bilhões, e os 7 bilhões que estão lá. Muitos deles estão tendo as suas últimas oportunidades reencarnatórias para ver se alcança o estigma do amor em suas vidas, em sua individualidade, na sua forma de pensar, nos seus valores. Então, fazendo uma reflexão de nossas vidas, nós vamos chegar à conclusão que cada um de nós tem as suas necessidades particulares. E essas necessidades é que fazem de nós e nos dão oportunidade de alcançarmos uma condição melhor na evolução. Para entender melhor isso, nenhum de nós reencarnou, digamos assim, a paisana. Né?
de nós saiu de lá para vir fazer nada aqui? Eu vou lá passear, dar uma volta, ver como é que é. Nenhum de nós. Nem o menos evoluído que habita o nosso planeta, no corpo físico. Não saiu de lá sem nenhum projeto. Se ele não tinha condição de fazer um projeto reencarnatório, um planejamento, alguém o fez. Né? Esse projeto. Alguém fez para ele essa condição. Sua reencarnação será assim. Quem é que determina isso? O mapeamento das nossas necessidades, que estão implícitas no histórico das nossas reencarnações. E tudo isso nos é dado para que aconteça aqui o despertamento dos nossos valores, da nossa essência sublime, que ainda está concluída ali, conclusa. Porque ainda aguardamos uma camada intensa de egoísmo, de vaidade, de sensualidade. Então, o homem, quando na condição de espírito, toma para si esse projeto reencarnatório, ele vem sabendo de muitos detalhes das suas necessidades. Então, já começa no lar onde ele cai. Não é por acaso. As pessoas pensam muitas vezes que assim, essa família é tão perfeita, tão, né, que ali está um grupo familiar. Olha, um exemplo. Nos fala Joana de Ângeles que raríssimo na Terra é encontrar um casal perfeito num lar. Há os que estão muito próximos de fazer, de conseguir, seria melhor dizendo, um ambiente, uma convivência fraterna. Mas a grande maioria vive as turbulências da vida, exatamente porque ainda estão vinculados a todas essas necessidades que nós falamos, a todos esses defeitos, essas faltas, que acumulamos em nossos espíritos. A vaidade, um quer ceder um pouco mais para o outro e a desarmonia às vezes acontece. Filhos que estão envolvidos no mesmo lar, os outros parentes, todo esse ambiente familiar já começa fazendo o ambiente purificador para o espírito, porque ele precisa daquilo. Esteja ele num ambiente bom ou ruim. A gente fala bom ou ruim porque dentro de um lar pode haver amor, né, pela convivência, pode haver até ódio. A gente tem visto aí na sociedade. Não é uma coisa impossível. Mas ali, como nos diz Emmanuel, o lar é o cadinho do espírito. O cadinho é aquela coisa que os químicos usam para ficar socando as partículas para desfragmentar e virar na mais pura e essência matéria. É para isso que serve o ambiente familiar. E dali nós avançamos para o mundo, na sociedade que nós estamos, no trabalho, no ambiente do clube, do bairro onde moramos, da sociedade onde vivemos. Nenhuma peça ali está por acaso. Só que ainda nós vivemos sobre o verniz que encobre todo esses males, esses defeitos que nós
nós carregamos por longo tempo, longas encarnações. E são eles exatamente que vão roubar de nós toda e qualquer possibilidade de ceder, muitas vezes, de conciliar, de partilhar, de ser mesmo fraterno. E aí, nós, no nosso comportamento dentro da sociedade, nós dissimulamos, por conta desse verniz, para dar uma aparência boa, fazemos uma caridade aqui, outra acolá, como se aquilo fosse modificar a estrutura daquilo que somos. Jesus foi bem claro quanto a essa doação. Ao depositares da tua oferenda no altar, se observares que há alguém que contra ti tem alguma queixa, da qual não te perdoaste, depois deixa a tua oferenda aqui, vai antes reconciliar-te com ele. Por quê? Porque nós estamos aqui não é para fazer caridade, para ser notado dentro de uma sociedade. É importante? É, claro. Nós já discutimos isso em outra oportunidade. A caridade sempre é importante. Porque é a condição que nós ajudamos o nosso semelhante, que passa e atravessa por dificuldades, a ter algo ou alguma coisa para a sua subsistência. Mas não é isso que nos torna melhor. Nos torna melhor é o esforço que fazemos para sermos melhor interiormente, para vencer esses defeitos que ainda carregamos. Então, Paulo, ele fazia essa observação para os Efésios, nessa epístola, né, de forma objetiva, direta. Você que dorme aí, desperta. Para de viver entre os mortos, porque enquanto nós não acordamos para os verdadeiros objetivos da vida, nós somos mortos vivos. É o que nos diz Paulo. Então nós temos que entender, procurar entender qual a importância da vida para nós. Para a grande maioria da humanidade, a vida é uma oportunidade de lazer, de prazer, como dissemos, de busca de uma felicidade que ainda nem fez por merecer. Então nós vamos passar encarnações a encarnações buscando essa felicidade, tentando alcançar esse esplendor da qual ainda não fizemos jus, mas vamos perdendo as nossas oportunidades, as nossas melhores oportunidades. O mundo vai mudar, o mundo vai melhorar, por conta daqueles que despertaram. Porque à medida que nós despertamos, o mundo ele vai se estabelecer de forma melhor. Tudo nele vai se transformar de forma melhor. A matéria, o fluido cósmico universal que nos atende, que nos assiste. Então, vamos tornar o ambiente, a atmosfera desse planeta menos denso. Se eu falasse que seria mais etéreo, ele estaria ainda numa condição muito distante disso. Mas vamos deixá-lo menos denso, menos pesado, menos taciturno, menos sofrido ou sofrível. Então, cada vez que o homem se transforma para melhor, o mundo se transforma. Mas aqueles que não acompanham esse ritmo, eles vão continuando na retaguarda. Quando
se estabelece a mudança do planeta, como está próximo de acontecer, está caminhando já para isso, aqueles que não acompanharam, eles serão remanejados para um planeta compatível àquilo que ele é. Então nós não temos que aguardar a evolução exterior, porque ela não acontece de fora para dentro. Ela não acontece. Então não vamos esperar que as condições ao nosso redor melhorem para que a gente seja bonzinho. Não. As condições são essas aí mesmo. É o que nós vemos no dia a dia. Vemos uma sociedade corrupta, irmão lesando irmão, uns lucidando o outro, matando por tão pouco. É isso que nós estamos vendo. A falta, entre aspas, do amor. Mas não é uma verdade isso. Porque a sociedade mostra aquilo que lhe é conveniente. Mas muitos de nós nem sabem. Há anjos guardiães trabalhando aí pelo bem da humanidade. Na calada da noite, por exemplo. Nunca, diz Joana de Ângeles, o nosso planeta dispensou tanto amor para que a gente se melhore. Há criaturas trabalhando para isso, fazendo com que o planeta cresça espiritualmente, para que isso contagie a todos. Mas isso não acontece de fora para dentro. Há que haver o despertamento. Era disso que Paulo fala. Despertas, ó tu que dormes. Então nós temos que estar despertos para a vida, para as oportunidades, para aquilo que está ao nosso redor, para aquilo que é nosso desafio, às vezes grandioso. Né? A gente sabe que dentro desse planejamento reencarnatório, nós temos problemas que ficaram lá, outros trouxemos para cá, para poder sanear, para poder nos regenerar diante daquelas criaturas que fizemos mal, que atendemos mal, que tratamos mal, que deixamos de dar amor, ou que provocamos ódio. Então, esses que estão hoje conosco, convivendo conosco, esteja em harmonia ou esteja como desafeto, são aqueles exatamente de outrora que vão nos ajudar a repetir aquela lição ou aquela situação para que a gente faça melhor. Mas para isso nós temos que estar atentos e perceber essas situações para que não aconteça ou incorra o mesmo que aconteceu no passado, né? Ou pior, que cause ainda mais sofrimento. Nós, como seres, como individualidades, como seres pensantes da criação, que vivemos nessa sociedade, não temos a responsabilidade só com os nossos espíritos. Eu vou me salvar, o resto que... Não somos náufragos de Deus. Nós somos criaturas para viver uns com os outros, para que a melhora seja gradativa e seja com todos. Então, o meu semelhante que convive comigo, ao meu redor, esteja ele numa condição
melhor ou pior que a minha, espiritualmente falando, é minha responsabilidade. Porque ele vai me dar o retorno de acordo com o meu tratamento. Ah, mas ele me trata mal, Antônio. Eu o tratarei bem. Eu falei melhor, até que ele perceba. Se ele não perceber, problema dele. Não é meu. Então, nós temos condição de fazer melhor, se nós quisermos. É só observar a convivência, o que está ao nosso redor. Quando nós observamos isso, nós buscamos fazer uma transformação. Quando nós estamos despertos, nós queremos alcançar essa transformação. Certa vez, perguntaram para o Siddhartha Gautama, Buda, chegaram para ele e falaram assim: mestre, você é Deus? Ele falou: não sou. Ah, então você é um anjo. Também não sou. Mas então me diz, por que você tem esse fulgor, essa luz, né? Que é essa criatura bondosa? Ele falou simplesmente, ele respondeu, simplesmente porque eu estou desperto. E é o que precisamos, é o quanto basta para a gente entender a nossa importância dentro do universo. Nós não estamos aqui, largados aqui, não estamos sendo observados. O nosso maior fiscal é a nossa consciência. É esse quem nos cobra cada situação em erro que nós vivenciamos. Se nós vamos buscar lá, no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, o Allan Kardec fala lá das penas, né, que nós experimentamos na Terra. Né? Essas penas, sofrimento, entre aspas, são escolhas nossas pelo nosso comportamento, pela nossa falta de observação. Porque Deus não nos pune. Deus não é essa criatura que vai, que nós cometemos um erro, cometemos um pecado, Ele vai nos dar um castigo. Não. Ele aguarda de nós o despertamento, a fim de que nós possamos usar a nossa consciência em proveito da nossa própria avaliação. Então, nós é que vamos nos avaliar, vamos aquilatar, vamos medir aquilo que nós fizemos, se é certo, se é errado. E a nossa consciência é quem vai ditar: olha, você agiu errado, você é merecedor disso ou daquilo, precisa fazer essa reparação. A doutrina espírita nos ensina isso. Jesus falou lá ao seu tempo: não julgueis para não seres julgados, porque a mesma medida com que vós medirdes, irão medir a vós. É alguém que vai medir? Não, somos nós mesmos. Porque quando eu faço um julgamento de um semelhante meu, por um erro em que ele cometeu, e os erros são cometidos pelo desconhecimento, quando eu o julgo numa condição prepotente, superior, eu estou dizendo que amanhã, se eu cometer um erro igual a este, merecerei a pena que eu imputei a ele. Simples assim. Se podemos ser juízes de alguém pelo erro que cometeu, quando nós cometemos o mesmo erro, quem será nosso juiz, senão a nossa própria consciência? Então, dentro do contexto das necessidades do espírito, estão todos esses envolvimentos, né? Nesse planejamento
planejamento reencarnatório, nós fazemos ali, trazendo para nós a responsabilidade de fazer bem a todos aqueles circunstantes de nós que com certeza causamos algum mal. É preciso saber que causamos ou que fizemos? Não necessariamente. Alguns de nós têm o privilégio de ser alertados por isso. Talvez ou por merecimento, ou para que não se descuide, mais como um aviso, mas algumas pessoas têm essa oportunidade de ser avisado, olha, essa tal situação está te acontecendo, porque lá no passado foi assim, foi assado, olha, procura não errar. Muitos têm essa oportunidade, alguns outros não têm, mas faz diferença isso? Não faz, porque se nós temos dentro de nós o conceito de Jesus, da renovação do sentimento interior pelo amor, é quanto basta. Fazei aos outros que quereis que eles vos façam. Se não queremos sofrer, não vamos fazer sofrer. É uma lei simples. Então, não basta para nós a questão do despertamento. Não basta. É preciso querer ter o esforço da transformação. Então, as duas coisas são importantes. O despertamento vai nos levar à análise, à reflexão daquilo que eu preciso fazer e do que é importante na minha presença nesse mundo. Isso que o despertamento vai nos fazer. Nos levando, lógico, a utilizar todo o recurso, todo o ensinamento que foi deixado por Jesus. A carta magna que ele deixou. Aí, a partir daí, fazer a nossa renovação interior, buscar a nossa melhora de conduta com o nosso semelhante, para conosco mesmo. Então aí já é a transformação em si. Ela não é um projeto fácil, isso não é um projeto fácil. É muito difícil. Porque quanto mais nós nos transformamos, fazemos a reflexão, despertamos e nos transformamos, mais vai nos dando oportunidade de depuração daquilo que nós deixamos para trás, como necessidades do Espírito. Ou é assim, Deus se aproveita também um pouquinho disso, tá? Nós estamos bem, olha, estamos melhorando, então ele fala, olha, depura esse, depura mais aquele, e vão surgindo, parece que quanto mais a gente melhora, mais problema vai aparecendo, mas não é. É o expurgo que nós estamos fazendo dessas necessidades. E eles surgem mesmo. Tá? E surgem de uma forma, muitas vezes, sabe assim, nos pega às vezes de surpresa, fala assim, mas é preciso ponderar com calma, com paciência, analisar todos os pontos daquilo que nós estamos vivenciando para enfrentar, não só com coragem, mas com amor. Porque a gente tem que colocar sempre o amor no primeiro ponto, para poder sempre ter a certeza que vai sair da forma melhor. Muitos espíritos experimentaram isso. Muitos. A gente pega uma sequência de grandes espíritos que passaram por isso. Maria de Magdala, na época de Jesus, uma prostituta, quando absorve o ensinamento de Jesus, desperta, fala, vou fazer a minha transformação. Doou tudo aquilo que conseguiu dos homens na prostituição e seguiu Jesus. Aqueles que antigamente a buscavam pelo sensualismo, pelo prazer, ofereceram a ela, Maria, você enlouqueceu, volta para a tua vida que nós
nós te restituímos tudo. Ela preferiu ficar com Jesus. Pedro, um apóstolo que tinha o domínio de um pequeno mar da Galileia. Jesus simplesmente ofereceu a ele um oceano de almas perdidas. E ele abraçou a causa para fazer a sua transformação. Despertou para transformar-se. Mas a mais brilhante e mais tocante é a desse que escreve aos Efésios. Quando ainda Saulo de Tarso, que era um cara brilhante, culto, detentor da lei, mas mal sabia usá-la. E com isso, tudo aquilo que fosse contrário ao entendimento da lei, como ele havia, estava fora do seu contexto. Por isso se tornou um perseguidor de cristãos. Quem teve a oportunidade de ler Paulo e Estevão, vai ver ali que o Estevão foi o primeiro cristão perseguido por Paulo, por Saulo ainda, né? Que entregou a sua vida para testemunhar Jesus. Só que Saulo, ele amava Abigail, que era a irmã de Estevão. Era um amor grandioso que ele tinha por aquela mulher. Só que ela também era cristã. Quando Saulo foi perseguindo cristãos que foram para Damasco, comandados por Ananias, Saulo os perseguiu pelo deserto. E foi ali que ele teve o seu convite. Jesus apareceu a ele numa luz fulgurante. Ele caiu do cavalo e aquela cena toda, ele cegou os seus olhos. E mesmo cego, ele via e falava com Jesus. E os seus guardas achavam que era febre do deserto, pelo calor. E Jesus o questionou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele despertou. E ele simplesmente disse a Jesus: Senhor, que tu queres que eu faça? E ele falou para o Saulo: vai, entra em Damasco, procura o Ananias. Ele vai te curar os olhos. Aquilo foi suficiente para fazer a sua transformação. A partir dali, com todo o amor que ele tinha pela Abigail, ele entendeu as necessidades do Cristo, que era o amor sublime. Passou por grandes sofrimentos. Seus adversários, que eram seus partidários de antigamente, foi surrado várias vezes. Trabalhou intensamente para pulverizar em toda aquela sociedade o nome de Jesus. E quando não mais podia ir a um lugar, a outro, ele escrevia. Segundo Saulo,
que se transformou em Paulo, já um homem refeito dos seus valores, conseguiu reconstituir e absorver de Jesus essa essência sublime. Aqueles homens a quem ele mandava essas epístolas eram aqueles Saulos anteriores que se assemelhavam a esse Saulo, que ainda dormiam, que não estavam despertos, que eram mortos vivos. Então, meus irmãos, a doutrina espírita nos traz a lembrança de que nós temos valores suficientes no mundo para buscar o nosso despertamento e, por conseguinte, a nossa transformação. Não somos perseguidores de Jesus. Muitas vezes dizemos que caminhamos lado a lado com Ele, mas, sem, no entanto, entender sua mensagem sublime. Quem se habilita e tem coragem de perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é para reflexão.